Olá! O assunto da aula de hoje será sobre as razões trigonométricas. Iremos aprender a respeito do cateto oposto, o que é um cateto adjacente. Vamos falar também a respeito da hipotenusa e das relações entre cateto oposto e hipotenusa, entre cateto adjacente e hipotenusa, a relação entre eles. Tá bem? Vamos conhecer o que é uma tangente, o que é o seno e o que é o cosseno. Então, vamos para as razões trigonométricas. Então, nós temos um triângulo retângulo, vértices A, B e C. No triângulo retângulo, nós conhecemos as medidas dos seus lados, que recebem nomes, que são os catetos, que formam sempre aqui o ângulo reto, e a maior de suas medidas, que é a hipotenusa. Então, sempre lembrando que o lado oposto ao ângulo agudo, considerado como referência, é denominado de cateto oposto. O cateto que está sobre um dos lados dos ângulos agudos considerado é chamado de cateto adjacente. Como assim? Mudou os nomes? Mas não é tudo cateto? Sim, é cateto. Porém, quando eu estiver, por exemplo, considerando o ângulo aqui embaixo, esse ângulo aqui, vamos chamar de B. Se eu considerar esse ângulo B, esse cateto é chamado de adjacente. E o outro cateto é oposto. Então, o cateto que forma o ângulo considerado com a hipotenusa, ele é chamado de cateto adjacente. E o outro cateto, ele é chamado de cateto oposto. Então, nós devemos prestar bastante atenção. Nós vamos aprender a identificar quando um cateto é oposto e quando que um cateto é adjacente. E a hipotenusa é o lado oposto sempre ao ângulo reto. Então, observem aqui o triângulo ABC e um ângulo destacado aqui. E esse ângulo vamos chamar de alfa. Observe que esse cateto aqui é adjacente ao ângulo alfa. Por quê? Porque ele forma o ângulo alfa com a hipotenusa. Então, esse é um cateto adjacente. Esse outro cateto, o cateto AC, ele é oposto em relação ao ângulo alfa. Então, esse é um cateto oposto e aqui eu tenho um cateto adjacente. Então, um cateto, para ser oposto ou adjacente, vai depender sempre do ângulo que eu estou me referindo. Qual o ângulo agudo, tá? Então, porque se eu mudar o ângulo, vai mudar também os nomes, Porque o cateto ele pode mudar. Ele pode ser oposto ou adjacente. Depende do ângulo que eu estou considerando. Por exemplo, agora, cateto, triângulo ABC, eu tenho aqui o ângulo beta. Esse cateto que forma o ângulo beta com a hipotenusa, ele é cateto adjacente. O outro cateto é oposto. Então, sempre o cateto que forma o ângulo agudo com a hipotenusa, ele recebe o nome de cateto adjacente. E o outro cateto será o cateto oposto. Mas e quando eu tenho, então, dois ângulos aqui marcados, como que eu sei qual é cateto oposto e qual é cateto adjacente? Depende do ângulo que eu considero. Por exemplo, se eu considerar aqui o ângulo alfa, ângulo beta, em relação ao ângulo alfa, esse cateto vermelho aqui, ele é adjacente. Esse cateto verde, ele vai ser oposto. Agora, se eu pegar aqui o ângulo beta
esse cateto em verde, ele vai ser um cateto adjacente. Porém, considerando o ângulo beta, esse outro cateto passa a ser oposto. Se eu pegar aqui o ângulo alfa, esse cateto vermelho é adjacente, mas ele é adjacente em relação ao ângulo alfa. Porém, em relação ao ângulo alfa, esse outro cateto, que era adjacente para o beta, passa a ser oposto para o alfa. Então, vejam bem, um cateto ele tanto pode ser adjacente ou oposto ou adjacente, dependendo do ângulo que eu estou considerando. Por isso que eu preciso saber o conceito de que é um cateto adjacente e o que é um cateto oposto. Então, o cateto sempre será adjacente quando ele forma o ângulo com a hipotenusa. Tá? Então, se eu considerar o ângulo beta, o cateto formou o ângulo com a hipotenusa, ele é adjacente. O outro cateto é oposto. Eu considerar o ângulo alfa. Então, o cateto que forma o ângulo alfa com a hipotenusa, ele é adjacente. E o outro cateto vai ser oposto. Tá? E a hipotenusa sempre vai ser aquele lado oposto aqui ao ângulo reto. Tá? Os catetos sempre formam um ângulo de 90 graus. Agora, por que eu tenho que ter essa preocupação em saber quando é oposto, quando é adjacente? Por conta das razões trigonométricas que nós iremos estudar logo mais, né? Que são as razões da tangente, do seno e do cosseno. Por quê? Se eu inverter aqui algum desses nomes, consequentemente, eu irei calcular errado as razões trigonométricas. Então, eu preciso realmente saber certinho quando é um cateto adjacente e quando que é um cateto oposto. Então, tudo depende do ângulo aqui considerado. Então, considerando aqui, tangente é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente de um ângulo agudo de um triângulo retângulo. Então, a primeira razão trigonométrica que nós vamos estudar é a tangente, que pode ser indicada por TG. Em vez de escrever a palavra tangente, eu posso escrever como TG. Tá? Então, tangente de beta, né, vai ser quem? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos lá. Tangente de beta é igual ao valor do cateto oposto a beta sobre o cateto adjacente ao ângulo beta. Tá? Então, dependendo do valor deste ângulo, eu vou ter um valor referente a essa tangente. Porém, na hora de eu colocar a proporção, eu vou sempre começar por quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, quando eu trabalho com tangente, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente em relação ao ângulo considerado aqui. Então, se eu estou considerando esse ângulo beta, eu começo por aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. Uma dica importante para você é que a tangente é a razão entre os catetos, ela não trabalha com hipotenusa. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de beta, se eu trocar aqui, ao invés de escrever as palavras, montar a razão, como que ficaria? Cateto oposto, C sobre B. Agora, e se eu estiver aqui considerando esse ângulo alfa? A razão vai ser a mesma. Né? Tangente de alfa vai ser o cateto oposto a alfa
sobre o cateto adjacente a alfa. Então, vamos lá. Quem que é o cateto oposto ao ângulo alfa? Está sendo o B, o adjacente, o C. Então, a tangente de alfa é B sobre C. Então, sempre que eu for trabalhar com as razões trigonométricas, eu sempre preciso saber como que elas são montadas aqui e depois eu coloco os seus valores. Aqui nós temos as fórmulas, porém, na hora de resolver o exercício, irão aparecer números aqui. Tá? Então, nós vamos sempre trabalhar com proporções. Mais um exemplo aqui. Vamos agora estudar o seno. O seno é a razão entre a medida do cateto oposto a um ângulo agudo de um triângulo retângulo e a hipotenusa. Então, quando eu trabalhar com a razão entre cateto oposto e hipotenusa, eu sempre vou ter, então, a razão conhecida como seno. Tá? Então, o seno pode ser representado aqui por 100, vai ser a razão entre o cateto oposto a um determinado ângulo agudo sobre a hipotenusa. Vamos a um exemplo aqui agora com as letras para representar a razão. Então, seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de beta vai ser igual ao cateto oposto, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. Agora, e se eu tiver aqui o ângulo alfa, como que seria o seno de alfa? Vai ser o cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Então, montando a razão, vai ficar B sobre A. Então, aqui eu tenho a razão seno. Mais uma razão trigonométrica, que é o cosseno, que é a razão entre o cateto adjacente a um ângulo agudo e a hipotenusa. Então, quando eu tenho a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, nós chamamos essa razão de cosseno, que pode ser abreviado aqui por cos. Tá? Então, o cosseno vai ser o cateto adjacente àquele ângulo agudo sobre a hipotenusa. Vamos ao exemplo. Temos aqui o triângulo ABC, o ângulo beta representado. Então, o cosseno de beta vai ser o cateto adjacente a beta sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de beta vai ser cateto adjacente B sobre A. E se eu tiver aqui o ângulo alfa? Bom, o cosseno de alfa, a razão sempre é a mesma, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nós temos aqui C sobre A. Vou pegar o cateto adjacente e o valor da hipotenusa. Então, essas são as razões trigonométricas de tangente, seno e cosseno. Para as razões trigonométricas, os valores dos ângulos sempre são fornecidos através de uma tábua trigonométrica, uma tabela trigonométrica. Os únicos valores que não são fornecidos são os valores notáveis de 30, 45 e 60 graus, para seno, cosseno e tangente. Esses valores podem ser determinados através aí de uma tabelinha prática. Então, preste atenção aqui na construção dessa tabela. Nós podemos construí-la da seguinte forma: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Essas duas primeiras linhas aqui, tudo sobre 2. Então, só repetir a sequência: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí lembrar que a tangente aqui ela é diferente, né? Você faz 3, 1, 3, volta a 3 e coloca a raiz do 2
e no 3. Então, colocou a raiz no 2 e no 3, eu tenho aqui todas as razões trigonométricas para os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Então, esses valores aqui não são fornecidos em exercícios. Os demais ângulos, graus, são fornecidos os valores das razões trigonométricas, tá? Mas esses aqui não. Então, caso apareça lá um ângulo de 30 graus, eu preciso construir essa tabela e determinar aqui o valor de seno, cosseno e tangente, tá? Ou então, já decorar então, esses valores para poder aplicá-los. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Uma árvore em determinada hora do dia projeta uma sombra de 2,5 metros. Sabendo que os raios solares formam um ângulo de 60 graus com o solo, calcule a altura aproximada dessa árvore. Adote raiz de 3 igual a 1,73. Bom, então, sempre que nós vamos trabalhar com essa questão de altura e sombra, nós vamos tentar fazer o esboço do desenho e imaginar a situação através de um triângulo retângulo. Então, no caso aqui, a árvore, a altura da árvore cateto, a sombra da árvore, o outro cateto, os raios solares aqui formando o ângulo de 60 graus aqui com o Sol. O que ele quer descobrir é a altura da árvore, Nós temos a distância dela aqui de 2,5 metros. Percebam que aqui nós temos a informação de um ângulo e um valor numérico apenas dos lados. Antes, quando nós trabalhávamos com o Teorema de Pitágoras, nós precisávamos de duas medidas numéricas para poder determinar o valor do terceiro lado. Com as razões trigonométricas no triângulo retângulo, eu preciso da informação do ângulo e um valor dos lados apenas. Tá? Então, eu sabendo o valor do ângulo em graus e uma das medidas dos seus lados, nós conseguimos determinar as demais medidas aqui dos demais triângulos. Eu consigo determinar o cateto, a hipotenusa. Nesse caso, eu consigo determinar a altura da árvore. Se aqui eu tivesse uma corda esticada, eu conseguiria determinar quantos metros teria esta corda também. Tá? Então, vamos lá. Esse valor aqui é o cateto adjacente. Aqui eu tenho um cateto oposto. Então, a razão trigonométrica que eu vou aplicar aqui vai ser a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de 60 vai ser igual a h sobre 2,5. A tangente de 60, de acordo com aquela tabela que nós vimos, ela vale raiz de 3, que vai ser igual a h sobre 2,5. Efetuando o cálculo aqui, h vai ser igual a 2,5 vezes a raiz de 3. Como o enunciado do exercício pede para substituir a raiz de 3 por 1,73, nós substituímos então o valor da raiz de 3 por 1,73 e chegamos à conclusão de 4,325. Portanto, a altura aproximada dessa árvore é de 4,325 metros. Então, dentro da trigonometria do triângulo retângulo, basta eu ter a informação de um ângulo e um dos lados desse triângulo que, através da razão trigonométrica, nós conseguimos determinar as demais medidas que faltam. Aí, orientações e estudos, livro de atividades nas páginas 14 e 15, e o livro didático, páginas 24 e 25. Ótima semana de estudos para vocês!